São filmaços, pessoal, aqui só tem obra-prima, só pedrada. Pega o caderninho aí, fiquem comigo até o final do vídeo porque você vai adorar essa lista pra você assistir agora mesmo no final de semana, você vai pirar. Só isso que eu tenho pra te falar. Fiquem comigo até o final do vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer as melhores dicas pra você assistir sem perder seu tempo. Então, antes de mais nada, não perca tempo também não. Já caceta a mão no like aí, deixa seu like gostoso nesse vídeo e também se inscrevam nesse canal, pessoal. Agora um recado rapidinho, não vai nem tomar seu tempo, mas caso você esteja procurando algo para aprender na vida, sabe quando a gente está ali pensando, queria tanto aprender alguma coisa nova, trabalhar minha mente, minha coordenação motora, comece agora mesmo com música. O meu curso Aprenda Violão em 30 Dias vai te ensinar tudo do absoluto zero, do passo a passo, mesmo para você que não tem dom. Eu sou professor de música há 20 anos, dono de escola e desenvolvi uma metodologia aqui na internet para você aprender música agora mesmo, pessoal. Olha só, o valor investido em relação ao valor que o curso agrega é muito pequenininho. Vai te ajudar a aprender algo na vida para desenvolver coordenação motora e melhorar o cérebro, que é super importante. Não importa a sua idade. Se você não gostar, você devolve em 7 dias e eu duvido você não gostar. Clica no link, eu quero ser o seu professor. É só clicar e já começa, beleza, pessoal? Vamos começar com um filmaço, que é dos melhores, pessoal. Esse filme tem uma nota altíssima no IMDb, inclusive eu deixo todas aqui para vocês. É um termômetro interessante pra gente. Relatos Selvagens. Esse é um filmaço de melhor qualidade que se você nunca viu, você não sabe a pérola e a obra-prima que você está perdendo, pessoal. É um pouco mais antigo, do ano de 2014, mas isso não deixa o filme menos melhor, porque realmente todo filme mais antigo é sempre um novo filme para alguém. Relatos Selvagens é um tipo de filme diferenciado, porque são 6 histórias diferentes, com diversas situações, mas que todas têm o mesmo propósito: levar o ser humano ao caos. E esse filme mostra ali situações da vida comum, de pessoas comuns que são levadas ao extremo. É claro que existem exageros, existe uma caricatura em torno dessas histórias, porém a inteligência do roteiro te prende do início ao fim de cada história, pessoal. Como se fosse uma minissérie pequenininha, sabe? Em um filme você vai conhecer essas 6 histórias, que elas não são conectadas diretamente, as histórias umas com as outras, mas elas têm a mesma finalidade, que eu nem vou deixar spoiler. Esse filme, quanto menos você souber, melhor. Está no catálogo da Max. Que filmaço, pessoal. Se você já assistiu, comenta que eu quero saber se você gosta. Eu particularmente sou completamente viciado nesse tipo de história, mostrando o cotidiano de pessoas comuns que são levadas ao extremo, a burnout. E isso é muito bacana de entender a questão de relacionamentos humanos. Eu gosto muito desse tipo de história. Comenta aqui se você já assistiu. Agora o próximo, bem mais recente, já do ano de 2023, que na minha opinião você tem que dar uma atenção, que é um baita filmaço, é Quando a Guerra Acabar. Esse filme é um filme norueguês que tem uma história muito impactante, está no catálogo do Prime Video do ano de 2023. É um filme pouco conhecido, que tem uma nota acima de 7 no IMDb, bom demais no catálogo do Prime. Tem versão dublada, língua original também, e conta uma das histórias em períodos da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista estava tomando conta de tudo, né, pessoal? Inclusive aqui na Noruega, chegando na cidade, chegando no local deles ali. Aqui nós vamos acompanhar especialmente um professor de uma escola que entra num embate muito grande moral, inclusive em torno da sua família, tendo que proteger as pessoas que ama. E não é aquele tipo de filme que vai mostrar a linha de frente, mas sim esses bastidores terríveis dos nazistas ocupando os locais e querendo realmente dominar o mundo, e graças a Deus os planos deles não deram certo. Mas é um filme muito bom, que tem uma cinematografia belíssima, com atuações sólidas, com uma história impactante e verdadeira. Está no catálogo do Prime Video, perdidaço. Esse filme é um filme muito bom, obra-prima mesmo, que conta mais umas dessas histórias que são... Pessoal, não tem como acabar o tanto de história que deve ter ainda escondida por trás desse período da Segunda Guerra Mundial. E sempre quando tem algum filme novo para eu ver sobre o tema, eu assisto porque eu gosto demais. Agora, mas o próximo também é uma obra-prima, filmaço, filme intenso com uma história enigmática, também tem 3 linhas ali diferentes entre esses personagens. Não é um filme para todos, mas se você quer um filme um pouco fora da curva, assistam Fonte da Vida. Fonte da Vida é um filme com Hugh Jackman, com personagens muito bons, com histórias impactantes,
que todos vão debater ali religião, humanidade, alguma coisa de misticismo também em torno dessas histórias que são independentes, mas que elas acabam se conectando de alguma forma. Aqui nós temos a história de um conquistador espanhol querendo fazer de tudo para agradar ali a realeza. Nós temos a história de um homem comum, médico tentando salvar a vida da esposa que está com câncer, e a história de um viajante do tempo tentando encontrar o propósito de vida em torno de algumas questões filosóficas e que tem uma pegada até religiosa também no meio. Pessoal, essas três histórias, elas têm o mesmo dilema. E elas vão se conectando de alguma forma. E você vai assistindo e você vai tendo uma imersão muito profunda em torno desse roteiro, que é um roteiro diferente. É um filme do Darren Aronofsky, que é um cara que sabe explorar muito bem ali os relacionamentos humanos e também se aprofundar muito nos dilemas morais da tristeza dos personagens. E esse filme ele é muito profundo nesse aspecto. Gosto muito de Fonte da Vida, está no catálogo do Prime Video. Sim, eu sei que é um filme difícil de entender às vezes, é um filme que tem uma pegada filosófica, de explodir a cabeça, mas como eu disse no começo, se você quer um roteiro diferente, um filme fora da curva, assistam Fonte da Vida, que é um filme completamente subestimado e um filmaço no catálogo do Prime Video de 2006, mas que está lá te esperando assistir. Caso você não tenha nunca tido contato com esse filme, assistam que vocês vão gostar demais. Agora o próximo, tem Prime, tem Netflix, calma que a lista tá boa demais. Mas o próximo é um dos filmes, é aquele tipo de trama que, você quando começa a assistir, você fala, eu não vou odiar esse filme. Esse filme não tem nada a ver. Mas quando você começa a assistir, você vai se aprofundando tanto na história e entrando na vida desses personagens que você vai se comover com as situações. Estou falando do filme Garota Ideal. Garota Ideal, apesar do título não tão chamativo, ele tem uma história muito mais profunda do que pode parecer. Aqui é a história sobre um jovem, interpretado pelo Ryan Gosling, que é um ator que eu gosto muito, das últimas gerações, é dos que eu mais gosto. Nós temos uma história profunda sobre esse jovem, que ele é um cara introspectivo, não se relaciona bem com as pessoas, ele tem a família dele que mora perto de casa, mas ele ali tem algumas questões psicológicas também. Até que ele arruma uma namorada. Ele apresenta essa namorada para a família. Só que adivinha, essa namorada é um boneco. É uma boneca, na verdade, uma boneca realista, inclusive, só que todo mundo percebe que é uma boneca. Só que ele acredita ser real aquilo. E ele vai apresentando para as pessoas, ele vai desenvolvendo um relacionamento com essa boneca, acreditando que é a garota ideal da vida dele. O filme ele parece ser bobo, mas se você assistir, você vai entender que ele é muito mais profundo do que parece, já que ele vai discutir solidão, vai discutir introspecção, relacionamentos humanos, entre várias outras questões que, inclusive, pessoal, esse filme ele é do ano de 2007, mas ele fala muito com os dias atuais. As pessoas hoje em dia substituem amigos reais, muitas vezes pelo próprio celular, por jogos e por questões mais superficiais. Esse filme é de 2007, mas parece que ele foi feito ontem. Você vai amar esse filme, ele é muito, mas muito profundo, concorreu a prêmios, está também no catálogo do Prime Video e vale o play. Caso você não tenha assistido, assistam, que é bom demais. Obra-prima também, nota acima de 7 no IMDb. Agora, obra-prima mesmo. Estou falando aqui de Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, dirigido pelo Martin Scorsese. Já falei desse filme no passado, quando ele foi lançado, e venho mais uma vez falar desse filme porque são 3 horas de um dos melhores filmaços disponíveis no catálogo da Netflix, que se chama O Irlandês. O Irlandês, pessoal, é uma história de vida de um mafioso Frank veterano, passando por diversas décadas, tentando obedecer algumas regras ali, que aos poucos, quando ele chega mais ou menos ali, no propósito ou não, que era o propósito da vida dele, ele começa a repensar se tudo que ele fez valeu a pena. É um filmaço que explora os efeitos especiais de uma forma tão maravilhosa para rejuvenescer as pessoas. O Al Pacino tem um papel importante também. O filme ele tem um pezinho na realidade, ele é baseado em algumas coisas reais e vai cruzar com os momentos políticos das décadas. Então você fica completamente imerso em torno dessa trama e é dirigido pelo Martin Scorsese. Martin Scorsese tem um cara que sabe pegar 100 milhões de dólares e fazer um baita filme, é esse cara. Podem assistir. Não é um filme tão fácil porque ele é grande pra caramba, ele é lento em alguns momentos, mas pessoal, Martin Scorsese, ele desenvolve personagem, momentos históricos, entre várias outras questões, inclusive alguns momentos mais impactantes ainda, que o Martin Scorsese, como nenhum outro diretor, sabe fazer muito bem isso. Esse é um filmaço. Eu tenho saudade da Netflix puxar esses grandes diretores pro catálogo para fazer bons filmes de verdade. Tá em falta, pessoal. Mas eu estou aqui sempre para te trazer as melhores dicas e O Irlandês é uma pérola, uma obra-prima disponível no catálogo do
disponível no catálogo da Netflix. Não é o melhor filme do Martin Scorsese, mas é um filme que teve muito destaque na época. O filme é do ano de 2019. Agora um outro filme, até um pouco mais recente, de 2020, que na minha opinião você deveria dar uma atenção porque é um filme maravilhoso, disponível no catálogo da Netflix, é Viver Duas Vezes. Viver Duas Vezes também é uma história de vida. Nós temos aqui uma história muito impactante, bonita, inspiradora, sobre um professor de matemática já aposentado, ele já está chegando na terceira idade, mas ele começa a perceber que está com Alzheimer precoce. Isso vai atrapalhar muito a vida dele. Sabemos que realmente, infelizmente, é uma doença que atrapalha a vida das pessoas. Isso acaba afetando também a família muitas vezes e a pessoa precisa de muito apoio da família. Interpretado pelo Oscar Martinez aqui de forma maravilhosa. É um filme argentino que traz uma história muito impactante e maravilhosa sobre esse cara que depois de descobrir, depois de entender esse diagnóstico, ele tem um sonho de conhecer um amor de muitas décadas. E ele entra numa história, numa jornada com a neta e com a filha, pé na estrada, para tentar ir atrás desse grande amor de décadas. E ali vocês vão entender toda a jornada de autoconhecimento que eles vão entrar, que é muito lindíssimo. Esse filme é muito lindo, está no catálogo da Netflix. Se você não viu, você está perdendo um dos melhores filmaços disponíveis no catálogo da Netflix, pessoal. Gosto demais. Agora, o que eu gosto mesmo é o seu like nesse vídeo. Não esqueçam do like, porque o seu like me ajuda a sustentar esse trabalho. E antes de ir para o próximo filme, lembre-se, se inscreva no canal, confira aqui sua inscrição, porque eu vou te indicar um dos filmes mais legais e mais lindos também da década de 2000, com Charlize Theron e com Keanu Reeves, que é Doce Novembro. Se você não assistiu, é um filme encantador, maravilhoso, um lindo romance, que também fala muito com os dias atuais, pessoal. Está no catálogo da Max e o Keanu Reeves interpreta aqui um cara que ele trabalha numa agência de publicidade, que o cara ele é apático, ele não gosta de pessoas, ele só gosta de trabalhar o tempo todo, ele não tem tempo para nada e ele é assim mesmo. Casualmente ele conhece a personagem da Charlize Theron, que vai tentar dar uma virada na vida desse cara, já que esse cara está passando por um burnout, ele vai fazer uma apresentação ali para um cliente, ele quase bate no cliente, o cara está completamente fora de controle. Ela faz uma proposta para ele deles passarem o mês de novembro juntos. Eles têm que passar um mês. Dali então, vocês já sabem o que vai acontecer. Eles vão entrar numa jornada maravilhosa de autoconhecimento, com muito romance, alguns debates morais e éticos também, e também algumas questões pessoais que vão sendo colocadas ao longo da trama. É um filme lindo, muito bom, que está no catálogo da Max, assim como tem diversos outros maravilhosos no catálogo da Max. Já falei de Relatos Selvagens lá, que começou essa lista. A Max tem um bom catálogo, pessoal. Se eu fosse você, eu daria uma chance. Listaço! Sem comentários para essa lista, né? Só filmaço. Comenta se vocês gostaram. Agora, se essa lista não foi para você, pessoal, vou dar uma dica. Eu fiz uma lista semana passada, filmes de suspense que você tem que conferir. Vou deixar nesse card aqui para você não perder, beleza? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Quero virar o seu professor agora de violão. Clica no link, começa hoje. Espero lá. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis.